Certamente você já ouviu aquela frase, né? O seu limite termina quando começa o do outro. Pois é, ninguém gosta que o seu espaço seja invadido por outra pessoa, né? Que passem do seu limite. Ainda mais quando a gente é criança e não sabe direito diferenciar o que é certo do que é errado e não sabe quando falar não. A repórter Helena Lara Rezende foi conhecer esses dois personagens aqui, o Pipo e a Fifi. Eles foram criados por uma pedagoga para ajudar no diálogo com as crianças sobre um assunto difícil, a prevenção ao abuso sexual infantil. Um tema importante que pode ser tratado de forma lúdica para que as crianças entendam desde cedo a importância de falar não. Essa é a Mariana, que tem 6 anos. Desde sempre, os pais dela se preocupam em falar sobre sexualidade. Essa conversa veio desde muito cedo, sobre a criança, ela toca nas partes íntimas, ela quer conhecer e muitas vezes ela começa a fazer em público, e ela começa a fazer na escola, e surgiu esse assunto, e a gente começou a conversar com ela, que não tem problema algum ela se tocar e se conhecer, que isso é saudável, e todos nós devemos nos conhecer e nos tocar, mas que tem coisas que a gente vai fazer só no nosso ambiente íntimo, só na nossa intimidade, outras coisas a gente faz em público. A Mariana cresce aprendendo a conhecer seu corpo e sabendo que tem direito à autonomia sobre ele. Um assunto ainda delicado, mas necessário para prevenir o abuso sexual na infância. Eu sempre tive muita preocupação, porque por ser tabu, eu queria que ela aprendesse com a família e que ela tivesse como se defender ou não passar por situações que muitas pessoas passam. A violência ela é parte da nossa sociedade, ela está em todos os estratos sociais, e ela não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe bairro, não escolhe classe social. Passa por outros fatores, né, como a discriminação, o machismo, né, uma visão de que as mulheres são objetos, uma preferência por meninas mais novas, e tem uma questão de poder, né? O corpo daquela criança pertence a um adulto que define como e quando aquela criança vai participar daqueles jogos sexuais. Os pais da Mariana sabem que a informação é a melhor maneira da criança identificar a violência sexual, que é, na maioria das vezes, praticada por pessoas próximas e de forma camuflada. A preocupação nossa é que você entenda que a pessoa que pode fazer algo com você é uma pessoa que você confia até. Sim. Que você acha legal, não é um monstro, não vai ser uma pessoa estranha. O que a gente tem que garantir é que a informação de boa qualidade chegue de forma adaptada, né, adequada à linguagem e à capacidade de compreensão, ao estágio de desenvolvimento daquela criança, para que ela possa ir recebendo informação sobre o seu corpo, sobre o respeito, sobre o desenvolvimento da sua sexualidade, à medida em que aqueles temas forem importantes para ela. O tema deve ser tratado com naturalidade, para que a criança se sinta à vontade de falar sobre esses assuntos com o adulto da confiança dela. O bom de conversar é que você cria com a criança um espaço que ela se sente segura, de que se algo acontecer, ela vai se sentir tranquila para vir e trazer para a gente o que aconteceu, entendeu? É criar um espaço onde ela sinta que tem segurança para falar com os pais sem medo de ser repreendida, que seja tranquilo conversar com a gente. O que a gente tem que ter na vida de criança é um adulto de referência com quem aquela criança possa processar essa quantidade imensa de informação que a gente recebe hoje. E esse adulto de referência, preferencialmente, deve conhecer um pouco do tema sobre os respeitos. Ninguém precisa virar um especialista em violência, né? Já existem especialistas em violência. Mas quando a gente vira o adulto de referência daquela criança, a gente tem que estar preparado para ouvir, para os questionamentos e também para o respeito. Nem todas as famílias são como a da Mariana, que tem facilidade em abordar esses assuntos. Por isso, o Pipo e a Fifi foram criados. Os dois são personagens desse livro que ajuda os adultos a falar sobre prevenção de violência sexual com as crianças. Os dois deixam claro que as crianças são donas do próprio corpo e devem ter autonomia sobre ele. O Pipo dá exemplos do não, quando um carinho deve ser recusado por mais inocente que ele pareça. Já a Fifi chama a atenção para situações onde é natural receber um cafuné, um abraço, claro, se a criança permitir.
A informação é a melhor maneira de prevenir o abuso sexual infantil. Então eu sou a Carol e minha comida preferida no mundo é pizza. A Caroline é a criadora do Pipo e da Fifi. No livro, os personagens deixam claro as diferenças entre toques de amor e toques abusivos, apontando caminhos para o diálogo e a proteção. Ninguém pode te beijar ou abraçar à força sem você permitir. Mesmo que seja parente, sentar no colo, abraçar, dar beijo no pescoço. Se você não quer, o que você vai falar? Não! Não! É importante que as pessoas entendam que a prevenção da violência sexual não é só falar da violência em si, né? É garantir que a criança tenha uma boa autoestima, que ela possa perguntar sobre qualquer coisa, inclusive sobre temas de sexualidade, que ela saiba nomear todas as partes do corpo. Tudo isso faz parte de uma educação global positiva, né? Que fala honestamente sobre os fatos da vida, de onde vêm os bebês, para que servem as partes do corpo. A autora faz leituras dos livros nas escolas e prepara professores para serem multiplicadores dessas informações. Dar as mãos a um adulto conhecido para a rua atravessar. Vocês acham que é ok esse toque? Sim. Então vamos fazer assim, ó. Sim! A escola tem esse papel fundamental, porque é na escola que as crianças estão trocando e conversando com outras crianças, nos grupos sociais, brincando. E muitas vezes é nessas brincadeiras e nesses momentos que o professor pode perceber algum comportamento que chama atenção. A criança que sofre abuso sexual normalmente não consegue contar isso para ninguém. Ela sinaliza que sofreu ou está sofrendo algum tipo de violência através das mudanças de comportamento. Tem várias mudanças, né? É uma criança que fica apática, começa a apresentar baixo rendimento escolar, volta a fazer xixi na cama, ou tem brincadeiras e atitudes muito erotizadas ou sexualizadas e que não faz parte da descoberta do corpo ou daquela faixa etária, faz brincadeiras sexuais persistentes com animais, ou bonequinhos, né? Reproduz alguma situação adulta erotizada que possivelmente ou ela vivenciou ou ela viu, né? É uma criança que começa a se colocar em risco, aparece muito triste, a agressividade também é algo que chama muita atenção e esses comportamentos costumam vir em conjunto. Nessa turma de primeiro ano de uma escola no Rio de Janeiro, as crianças tiveram pela primeira vez contato com esse tema em sala de aula. Para Vitória, a leitura do livro deixou claro o que são partes íntimas. As partes íntimas são o bumbum, a pepeca, o peito, e dos meninos é o bumbum, o peru e o peito. A Manu já entendeu que tem a liberdade para dizer não quando quiser. A gente gosta da tia, mas a gente não quer que ela beije a gente, porque a gente não tá com vontade. Isso, aí o que a Carol falou agora que eu achei bem legal? Não tá com vontade, o outro tem que respeitar, né? Tem que falar se quer ou não quer. Sim, sim. Isso. Falar, olha, eu não queria um beijo. Pode falar, né? Educadamente, assim. Como é que você fala não pra essa pessoa? Se ela vier e você não quer? Não, obrigada, né? Porque não posso falar assim, não, eu não quero. Que isso pode ser falta de educação. Concordo. E outro ficar triste, que falou grosso com o outro. Concordo. E como a Mariana, que a gente conheceu lá no início da reportagem, essa turma entendeu o que é um adulto de confiança. Quem que é a primeira pessoa que você pensa para pedir ajuda ou para contar o que você está passando? A nossa mãe. A sua mãe é uma pessoa de confiança. Ou nossa mãe, ou nosso pai, ou nosso avô, ou a nossa avó. Qualquer um da família. Então a Manuela tem um monte de gente de confiança na família dela, né? A Carol explicou a diferença entre o segredo ruim e o segredo bom. E alertou que um carinho de adulto nunca deve ser feito escondido. E um carinho é para ser uma coisa boa. Por que vai fazer escondido, né? Então carinho no cabelo, qualquer carinho, um adulto que quiser. Íntima, não, na parte íntima de jeito nenhum. A leitura do livro e o bate-papo foram mesmo muito eficientes. Eu aprendi o toque do sim e o toque do não. O que seria o toque do sim? Bom, tipo assim, eu sempre acordo de manhã e dou um abraço na minha mãe.
Esse é um toque do sim. Porque é um abraço, você tá afim, você gosta, né? Tipo, De carinho. a mãe da pessoa sempre tá querendo um carinho do filho. Impressionante. Eu sei como é a sua mãe. Sempre fica querendo um carinho do filho, né? Então esse é um toque do sim quando você tá afim de abraço, né? Quando você se sente bem. Você se sente bem quando sua mãe te abraça? Quem pode falar um toque do não, que lembra do livro? Um toque do não. Eu lembro. Tocar nas partes íntimas quando não deve. Toque do não, é Toque isso do aí. O trabalho não para por aqui. O Pipo e a Fifi apenas introduziram um assunto que não pode deixar de ser conversado nas famílias e nas escolas. Não é em uma leitura de história que eu vou garantir que a criança está protegida. É progressivo, é contínuo, em cada idade ela vai absorver o conhecimento de uma forma diferente. E as nossas atitudes também são muito importantes, né? Respeitar o limite da criança, ensinar a respeitar o não dela. Então, progressivamente, ela vai ficando cada vez mais fortificada e menos vulnerável se isso acontecer com ela. É importante que a criança aprenda a falar de sentimentos, pois na maior parte das vezes a violência é muito mais psicológica do que física. A violência sexual ela é progressiva e ela vai criando dores mais psicológicas, que é a culpa, que é o medo, é a vergonha. E a culpa é algo que nos chama muita atenção, porque normalmente o abusador faz com que a criança se sinta culpada de todo o processo. Falar sobre sexualidade nunca é demais. É preciso cuidado e bom senso, mas a prevenção exige informação. Precisamos trabalhar com os adultos, homens e mulheres, de que aquela criança era um ser humano com direitos completos, ela não é um futuro ser humano, ela não é um amanhã. Ela é um hoje com direitos e responsabilidades progressivas ao longo da vida, mas que aquele corpo ele merece respeito. E que aquele corpo tem um dono, tem um direito a uma autonomia progressiva no tempo em que aquela criança ou adolescente desejar. Não custa alertar novamente. A Childhood Brasil divulgou uma cartilha com 10 dicas para identificar possíveis sinais de abuso sexual infanto-juvenil. São eles: mudanças de comportamento, proximidades excessivas das pessoas da família, comportamentos infantis repentinos, silêncio predominante, mudanças de hábitos súbitas, comportamentos sexuais, traumatismos físicos, enfermidades psicossomáticas, negligência e queda injustificada da frequência escolar. Não deixe a violência passar em branco. Se você suspeitar que alguma criança ou adolescente está sofrendo abuso sexual, denuncie pelo Disque 100. Fundamental ficar de olho nesses sinais, né? E sabe, a gente precisa falar sobre esses assuntos. A gente não pode tratá-los como tabu. A gente precisa conhecer o nosso corpo e ensinar as crianças a reconhecer o que pode e o que não pode.